Hoje eu estou aqui no Mulheres Inspiradoras da Casa da Ciranda com a Jolihana Luba, que é uma velha amiga, não vou falar velha, né, Jô? Porque se a gente se dedura, não, mas é uma Pode grande falar, sim. amiga, antiga amiga que nem mora mais aqui no Brasil, mas a gente está sempre em contato e ela tem muito a contribuir. E hoje a gente vai falar sobre morte e morrer, não da maneira tradicional, né, Jô? A gente vai trazer aí uma abordagem que a Jolihana desenvolveu, ela é educadora e psicóloga e desenvolveu na linha da antroposofia esse morte e morrer e uma pluralidade desse tema, né, que a gente vai trazer aqui hoje. Então, Jô, muito bem-vinda ao canal da Casa da Ciranda, que começou como Eu Te Conto e migrou porque fez muito mais sentido, né? Porque você foi uma dessas pessoas que conheceu também a Casa da Ciranda, esteve lá e foi ainda é, né? Se tornou, continua sendo um lugar de encontros e tem tudo a ver com todas essas conversas que eu venho trazendo aqui. Então, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que você tenha topado essa conversa. Te agradeço muito, querida. Um prazer estar aqui com você, sem dúvida nenhuma. A Casa da Ciranda mora no meu coração, você sabe disso. Obrigada. Então, e aí hoje eu quero começar trazendo esse tema do luto, porque mesmo que se fale em luto, hoje mais do que se falava vai algum tempo atrás, porque a gente andou vivendo muito fortemente essa coisa do luto com a chegada da pandemia, né? Mas não é por causa da pandemia, essa conversa é uma conversa mesmo desse assunto que é um assunto presente e vivo, né? Embora seja a morte, a gente vive isso todo santo dia em tudo quanto é situação, né? Sim. Desde o acordar, dormir, os ciclos da natureza, as estações do ano, o nosso aniversário, né? A gente deixa para trás uma pessoa até aquele momento e abre um novo ciclo para recomeçar, muitas vezes de outra maneira, os setênios e tudo isso. Então, eu queria que você desse uma prévia do que é esse morrer e a morte, assim, dentro desse trabalho que você está desenvolvendo, porque eu estou muito curiosa para entender e que as pessoas também entendam o que é esse trabalho, como é que ele acontece. Então tem duas coisas legais para colocar, né? A questão hoje em dia é a gente conseguir encontrar o nosso próprio jeito de se relacionar com o que quer que esteja se apresentando. Porque no passado a gente tinha uma família, uma tribo ou uma cultura onde você nasceu e aquilo te carregava e você nem pensava muito em que você faz, você vai fazendo. Então tem rituais ou o que se aceita ou não se aceita ou como é que é feito. Tudo isso era levado por uma consciência mais grupal, de uma certa maneira. E hoje em dia, dentro da antroposofia, a gente entende essa ideia da era da consciência, da alma da consciência, que é a gente estar, hoje em dia, trazendo uma coisa individualizada. Então, eu encontro a minha maneira de relacionar, tanto se eu sou mãe, quanto se eu sou filha, quanto com o meu aniversário, com as estações do ano, com tudo que você mencionou que faz parte da nossa vida. Então, esse é um ponto que é bem interessante de chegar, porque não é que a gente tem respostas, não temos respostas, estamos cada um criando a nossa maneira. E estamos fazendo isso, sem dúvida, a partir de conversas, a partir da escuta e a partir também de tomar consciência. Espera, essa parte aqui faz sentido para mim, eu realmente quero trazer. Essa parte aqui, não sei se estou me relacionando com ela nesse momento. Talvez eu possa me relacionar num momento para frente ou talvez eu possa descartar. E aí a questão, o descartar. O descartar é a hora da perda. Então, se eu faço o descarte, eu tenho uma intenção de falar, então agora tchau. Eu quero mudar de emprego, eu vou pedir a conta. Eu não quero mais morar nessa cidade, eu vou mudar. Eu faço a mudança nesse sentido maior. Então, eu falo, tá bom, chega. Agora, as coisas também chegam para mim com a vida.
Então, alguém chega e te manda embora do seu serviço, né? Então, também está se relacionando com isso, com esses dois olhares, eu que fiz ou me foi feito, né? E entre aspas tudo isso, né? Porque a gente também tem uma compreensão de que tem uma coisa muito maior que está guiando todos esses momentos. Mas como a gente ainda está nesse corpo físico, como a gente ainda está com essa consciência, a gente tem essa sensação de que eu peço a conta, eu tenho mais poder nesse descarte. Se eu for mandada embora, eu não tenho tanto poder. Mas os dois é uma perda. Porque mesmo quando eu quero ir embora do serviço, eu estou falando tchau, tem muitas coisas que vou ficar com saudade, que eu não vou ter mais. E, de novo, a gente não foi criado para tomar conta desse dar tchau. A gente sempre é criado para olhar o positivo, não, mas olha, vai ser uma coisa muito melhor. Sim, não estou tirando que vai ser melhor, mas aquilo que não vai estar mais, tem um espaço. Então, tem um momento também. Se você vai mudar de casa, tem uma coisa bem fácil, você pode passar pelos quartos da casa, passar pela casa e agradecer. Aqui eu passei um momento. Aqui eu passei coisas tristes. Aqui eu passei coisas difíceis. Aqui eu tive comidas muito gostosas, recebi amigos. O que quer que seja, você dá nome. Você traz a sua consciência. E você faz uma despedida. Seja se você foi mandado embora ou não. Então, mais ou menos por aí. Sei. Ai, me veio tanta coisa agora que eu queria falar, mas eu também não quero sair muito do foco, mas eu acho que tudo tem a ver. Eu fiquei me lembrando que quando eu era criança, a minha avó, ela me levava para tudo quanto era velório. É até engraçado, né, falar, mas eu ia para tudo quanto era velório com ela. Isso, por um lado, foi muito bom, né, porque me mostrou, né, os ciclos até o final, desde criança. E o que eu Uhum. vejo hoje é que não existe, hoje parece que as famílias, elas privam, né, Sim. dessa parte triste, da dor, da perda, do medo, né? Tem pais que até falam, ah, não, depois ele vai sonhar, e coloca essas coisas. E eu Uhum. fico pensando, né, até que ponto, né, até onde as pessoas vão fazer isso e não vão permitir que a gente assista todo um ciclo, né? Porque toda a parte da vivência, tem esse compartilhar e depois tem a despedida, precisa ter a despedida. Exato. Então, eu me deparei muito com isso, vendo muitas pessoas, né, até inclusive da minha família, essa atitude está em todo lugar, né? Eu acho triste, bem sinceramente falando, eu acho triste. E hoje a gente também não pode mais nem ir para velório, eu não sei como que está aí, Jô, mas aqui no Brasil é tudo limitado, né, por conta de Uhum. pandemia, Uhum. então a gente nem vai mais assim, porque é durante 1 ou 2 horas que as pessoas podem fazer a visita e quando, né, não dá tempo, às vezes, não É, dá. é. E aí a gente E se depara, né, com essa situação do não vivenciar, né, e o quanto isso pode é, prejudicar. Eu acho que prejudica, né, esse não vivenciar. porque na verdade o que você está falando é muito legal, que é a questão das crianças, né? Quer dizer, se a criança não é exposta, então algumas coisas são protegidas, né? Quer dizer, existe uma proteção, porque a criança ainda é criança, ela não precisa ser exposta ao mundo do adulto. Então a gente não precisa trazer uma coisa que é tão ansiosa, que não tem resposta, que dá cria aquela sensação de falta de proteção. Mas não é isso, não é Não, isso. Você indo no velório com a sua avó, você estava muito bem protegida, você estava simplesmente assistindo mais uma parte de um processo. Então, você estava participando e aquilo começa a fazer parte do que você vive. Então, é nesse sentido que a gente inclui, né, que você pode ficar triste, porque senão não pode ficar triste. Só pode ficar alegre. Alegre tá bom, mas triste não, né? E aí vem junto com isso uma série de emoções que são más, são negativas,
né? Então, por exemplo, a raiva. A raiva é uma coisa interessante. Ah, não pode ter raiva, não pode gritar, não pode bater, né? Então, o que você ensina para a criança? Como é que você lida com a raiva e com a tristeza? Você põe de lado e faz de conta que ela não existe? É uma negação, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá, porque aquilo está sendo estocado lá para baixo, e como todo mundo sabe, aquilo vai voltar com uma força enorme e vai explodir numa hora muito pior. Se a gente tivesse uma maneira saudável de incorporar o que é possível fazer com a tristeza, o que é possível fazer com a raiva, né? Então, a gente dá um ponto para aquilo poder ter um espaço, né? Então, se tem um espaço lá fora pode gritar. Ou então, tem uma almofada que você pode jogar ela várias vezes, alguma coisa que é, de novo, contida, dentro de uma coisa que você traz proteção, né? Não estou falando que vai ter uma coisa completamente louca, mas existe um limite no sentido de dizer aqui pode, aqui cabe. E aí, dentro daquele espaço, poder deixar aquilo aparecer. Então, a tristeza faz parte, a despedida faz parte, e aí a gente consegue ir passando pelos processos da vida de uma forma mais integral, né? No sentido de estar no todo, porque todos esses pontos fazem parte de quem a gente é. E a gente não Sim. pode ir pondo isso para o lado. E eu acho que ajuda também a gente a fazer essa compreensão, né? Quando participamos das coisas com naturalidade, né? Que é essa coisa, né? No começo eu achava estranho, né? Mas eu sempre ia olhar o morto, ver quem era. Às vezes Exato, nem nunca tinha visto nem vivo, estava vendo a pessoa já morta, exato, né? exato. E passava, estava tudo bem, né? E aí agora tem todo um tabu, né? De levar e vivenciar. E queria te falar um pouco desse negócio, porque tem um movimento também bem interessante aqui, que eu estou também devagarzinho aprendendo para ver como é que funciona, né? E eu sei que em alguns lugares já faz uns bons 20, 30 anos que eles estão forte com isso, que é uma coisa que chama home funeral, ou então home vigil, como se fosse o velório, mas que está dentro da casa, né? E que você comentou, né? É 1 hora, 2 horas. Mesmo antes da pandemia, as casas funerárias, elas têm uma coisa relacionada com a rotatividade, porque elas precisam do espaço. Então, elas querem uma coisa curta e vai embora, né? Então, a ideia é você poder ficar na presença da pessoa que morreu por um tempo a mais, por um tempo que te dê essa coisa de, nossa, é isso mesmo, eu vou olhar, eu vou ficar com a tristeza, vou ficar com isso, e aí tá morto mesmo, né? Então, esse momento de poder ter o tempo dessa digestão, né? É uma digestão, é um acontecimento, você tem um tempo. Então, você para tudo, né? Refaz a casa, e tem um espaço que pode ser na sala, que pode ser, ou mesmo se a pessoa já estava se encaminhando para uma morte, né? Então, no caso das pessoas que já estão ou com uma doença terminal, ou estão no fim da vida, no sentido do ciclo da vida, estão mais velhos, como a gente fala, né? Então, elas já estão na cama, elas morrem na cama, e elas ficam na cama, onde morreu. Que pressa é essa de tirar da casa? Né? Então, tem uma questão cultural, tem uma questão de falar, como assim, mas o corpo não está decompondo e tal. Sim, tem toda uma parte técnica, mas não precisamos entrar nela agora, mas ficar com essa ideia de que dar o tempo para estar com esse sentimento, com essa vivência, né, de estar junto daquele que morreu. A gente tem Porque, uma tendência a querer se livrar logo disso, como exato, se isso fosse sanar, né, qualquer coisa, né? Ou não vou vivenciar isso por muito tempo, ou não posso, né? Essa coisa de não aguentar mesmo. Nós é não difícil, aguentamos, claro, claro.
É muito difícil. O Ju, e me veio também aqui agora um gancho da gente falar sobre essa parte da pré-morte. Não sei se é assim que eu poderia dizer, se esse é um nome inventado que eu estou fazendo agora, mas a gente, quando está lidando com uma pessoa que já está num estado que nós sabemos que cedo ou tarde vai acontecer, são momentos muito complicados, né? Muito difíceis. A gente até estava conversando isso agora nos bastidores, agora há pouco, e eu queria trazer esse assunto para essa conversa, porque às vezes é lento, às vezes não, mas muitas vezes é lento. Às Muitas vezes vezes. dura um ano, às vezes dura anos, né? A gente sabe, Exato. a minha mãe durou anos muito doente, a minha avó durou anos também, mas teve um último ano que foi crucial. E parece que assim todo mundo estava morrendo junto, né? A gente morre um pouco também. Uhum. Então eu queria assim, como é que esse seu trabalho faz essa compreensão desse período pré? Porque são momentos de conflitos também, né? Que eu tenho Muitos. percebido, pelo menos na minha família, eu já vi assim várias vezes. É, Que a é. gente até te comentei, né? Sobre as Sim, brigas, nossa, os conflitos. sim, sim, é isso, né? Quer dizer, você está vendo que tem uma sequência, né? Que a gente poderia dizer de final de ciclo, né? Então, nós estamos falando agora de uma pessoa que ou está com uma doença terminal, ou está no final do ciclo da vida, então mais velha em idade, né? Então, ela está na cama, ela já está com as faculdades mentais, às vezes alteradas, e às vezes não, às vezes as faculdades mentais estão bem, mas o corpo já não reage. E às vezes uma interfere na outra. E às vezes uma parte está precisando de ajuda, mas como a pessoa ainda se sente forte em outra parte, ela rejeita a ajuda, e aceitar a ajuda, e quem que vai dar a ajuda, né? E quem se sente que está sendo um problema para a família, porque agora todo mundo tem que fazer esse serviço, né? Quem se sente sobrecarregado, quem acha que o outro não está fazendo a parte que devia estar fazendo. Então, são relações familiares que começam a aparecer, né? E muita coisa que já estava, sempre esteve presente, mas que estava, de uma certa forma, funcionando sem ter que trazer para a superfície, aí tudo aparece, aí tudo começa a aparecer, né? E aí é um momento que, com muita clareza e com muita sorte e muito trabalho, é possível, né, chegar a alguns momentos de muita cura, porque as coisas elas só vão ser curadas quando elas aparecem na superfície. Então, se existe qualquer coisa que foi empurrada ou escondida antes, agora ela vai aparecer. A gente estava até brincando. Quanta coisa, né, que se revela É. nesses momentos, não? Os monstros saem todos dos armários, né? Sai debaixo do tapete, sai da gaveta, eles saem de todos os lugares e aparecem. Sai pelo ladrão. Exato, exatamente. Então, aí, como a gente falou, né, uma grande festa. Vamos lá, vamos aceitar que todos vieram, sejam todos bem-vindos, cada um com Com o com a seu sua kit. força, com a sua força, e vamos ver como é que sai essa conversa. Quer dizer, de novo, né, estamos sendo chamados para uma presença de espírito, uma presença nesse momento, não mais nós vamos ter uma tribo que nos leva, ou um ritual que nos acontece. Então, claro, muito conflito, muita coisa, né? Quer dizer, faz parte desse momento. Como trabalhar da maneira mais presente possível, é a única coisa que a gente pode dizer. Porque, de novo, não vai ter receita, não vai ter uma coisa que vai ser, eu faço assim, eu posso falar para você, você pode me contar, e a gente pode trocar figurinha outra vez. Aí eu tenho que falar, ok, aqui eu quero fazer assim. E eu não vou conseguir, porque por mais que eu queira, eu vou pisar no tomate, porque todos aqueles monstros também estão aqui, por mais que eu tenha clareza. Então, aceitar tudo isso, né? Que é uma situação difícil. E a gente não aguenta, né, Jô? Muitas vezes a gente se entrega no conflito e não percebe, na verdade, o ponto principal, né? O foco ali, onde tem que ir, para onde é o foco,
né? O que está sim, acontecendo ali? E eu sim. estava até conversando com a Jolie, e a gente chegou num ponto que eu dei até um exemplo, né, de algumas situações que eu vivenciei na minha família, que fica assim um conflito tão grande, que eu falo, só pode ser porque é, é uma forma de despedida, né? Porque ninguém quer ir, ninguém quer se separar quando está tudo amorzinho, não é, Jô? É. Então, a gente precisa, eu não sei se é preciso, né? Não sei se essa palavra ela é correta, essa colocação, mas é como se a gente falasse assim, eu odeio você, pode ir embora, né? Ou eu vou embora porque aqui não faz mais sentido para mim, né? No caso da Sim. pessoa que está no processo de saída. Então, eu fico imaginando isso, eu falo, não consigo pensar que seja de outro jeito, olhando tudo que eu já vi, né? Dessas coisas conflituosas, porque só em filme, né? Que é tudo muito lindo, que tem aquela despedida né, cinematográfica. Na Uhum. realidade, eu não vi nenhuma, até hoje, pelo menos. Não sei se é porque a minha família é bagunçada e eu adoro. Ah, não, não. Eu acho que não. Eu acho que você tocou um ponto muito sério, é muito legal isso de pensar. É muito mais fácil você despedir quando está com raiva, É, né? Mesmo quando você está fazendo uma saída consciente, como a gente falou antes, né? Eu vou sair do meu serviço porque eu não aguento mais, porque não, é, não, não, né? Quer dizer, você sempre traz essa coisa. Mas eu acho também legal a gente lembrar que tem que era isso que eu estava tentando falar da cura, né? Existe uma oportunidade para a gente, pelo menos, tentar fazer diferente, né? E o diferente não precisa ser bonitinho. O diferente não necessariamente é o cinematográfico, né? O que está tudo acertadinho. Não, o diferente pode ser justamente uma briga ou um desencontro, por quê? Porque essas coisas, porque os monstros vão aparecendo, porque as coisas precisam sair. Não tem cura se a gente não souber o que a gente está lidando, né? Então, primeiro a luz, trazemos para a luz e vamos todos ver. E a gente tem que também aguentar esse momento de ver, que é tão difícil, porque a gente quer resolver, você não quer ver. Você não quer ficar com aquele conflito, com aquela raiva, ou com aquele desentendimento. Não quer ficar com isso, né? Você quer resolver, mas não está na hora de resolver. Está na hora ou a de pessoa não quer aguentar. resolver, né? Porque não quer desapegar, não Ou consegue, isso, né? E isso. aí tem muitas coisas que giram em torno disso, Jô, que não estão, eu acho que em tese acadêmica e nada disso, né? Que está mesmo nessa vivência, né? No dia a dia mesmo, no que a gente nota das pessoas que se fala muito de mas ele não desencarna, né? Usam muito essa Uhum, palavra, uhum. porque fulano não deixa, ou não sei quem, a pessoa não consegue, não consegue, e a pessoa fica naquele vai, não vai, que a gente já sabe, né, ver isso. E aí eu queria que você falasse assim disso, isso tem a ver. Sim. Mas, de novo, né? Se a gente tem uma visão um pouco maior de um contexto de pensar assim, qual que é a nossa tarefa aqui na Terra, né? Por que a gente veio? Porque, Porque agora é hora de ir embora. Mas a gente tem que voltar para trás e falar assim, por que a gente veio? Né? Então, quer dizer, se a gente conseguir entender que eu não sei se é conseguir entender, porque alguém pode pensar assim, mas essa é a sua visão de mundo, né? Essa, eu vou dizer, pelo menos é o que ressoa no meu coração, né? Que para mim é uma coisa assim bem clara que a gente vem com uma missão, com uma tarefa. É como se fosse aqueles livrinhos de matemática, né? Que tem uma página que você tem que terminar e depois você vira e faz a próxima. Então você tem um livrinho, né? O seu livrinho de trabalho. E para mim, cada vez que a gente não aprende a lição, né, o professor fala que dá uma nova página da mesma lição. Você vai lá, né, às vezes muda a cara da pessoa, às vezes muda o país onde você está, a língua que você fala, mas a situação é a mesma. Você fala, poxa, aqui eu estou outra vez nessa aqui. Então, porque são oportunidades que a gente tem de crise para trabalhar alguns temas que na minha compreensão, a gente veio para trabalhar. Esse é o seu livrinho, que é o meu é diferente do seu, que é diferente de cada um. Aí vamos lá, chegamos no final da vida, né? E tem um monte de página que você não trabalhou, que você pôs de lado, aí que sobra estava tudo para ali, esse finalzinho, meu estava Deus. tudo para o final, né, cara? Assim, final de ano, cara, é a hora, entendeu? Agora
por isso tem uma tremenda força, né? Tem uma tremenda pressão, assim. E aí, Não, vai rolar ou não? não Vai dar aprendeu o ano conta? inteiro, vai ter que aprender em um mês, né? Exato, senta e faz sua aula de reforço, faz sua, né? Quer dizer, Recuperação. vamos lá. Recuperação, né? Quer dizer, então, eu sinto que tem um pouco isso, que se a gente conseguir, porque é tão difícil, mas se a gente conseguir chegar nesse ponto e falar, ok, isso tudo está acontecendo para que tanto a pessoa que está indo embora, né, que está morrendo, quanto para as pessoas que vão ficar, para ter essa oportunidade para trabalhar. Né? Então, nesse sentido, né, tem um porquê, tem uma razão. Não significa que a gente vai dar conta, e não significa que a gente tem que vir com julgamentos, né, de dizer assim, ah, viu, não deu conta, não, não, não. Porque ninguém sabe. Algumas lições, elas vão ficar para a próxima mesmo, porque tem outro momento para cuidar delas, né? Então, é bem intenso, é bem intenso. É sim. O Jo, e, por exemplo, as pessoas que te procuram, elas procuram porque estão numa fase terminal ou porque tem alguém que está numa fase terminal e elas precisam desse acompanhamento? Como que você Já, orienta? Como é que funciona? olha, já fiz de vários, né? Tem as pessoas que elas mesmas estão na fase terminal e eu nunca tive atendimento assim direto sozinha com a pessoa. Elas estavam num curso, então é uma coisa um pouco mais difusa, né? Não foi uma coisa que eu cheguei a conhecer a pessoa pessoalmente para esse atendimento. Né? Eu tenho outras histórias, mas como atendimento eu ainda não tive essa coisa tão próxima. Aliás, uma coisa que eu estou procurando. Mas, enfim, aí, quando você está se preparando para a sua própria morte, esse é um jeito, né? E quando você está junto com alguém que está morrendo, que está nesse processo, né? Como a gente falou, que pode durar poucos ou muitos anos, mas que você já está nesse processo. E, de novo, né? Como a gente orienta, é basicamente com essa ideia de estar no presente, de encontrar o que é que te centra, que te alinha com essa ideia de olhar para essa crise com braços abertos, recebendo isso como uma coisa normal, né? Quer dizer, aí a gente fala muito eu, pelo menos, gosto muito de relacionar com o dia, né? Como é que está o dia hoje? Tá sol? Tá chovendo? Tá nuvem? Tá vento? Né? Quer dizer, tem coisas que você fala, ah, a gente tinha um encontro marcado no parque hoje, tá chovendo, não vai dar. Então você tem que mudar. Mas tem coisas que você fala, tá bom, nós temos um encontro marcado no parque, vamos pôr a capa de chuva e vamos mesmo assim, porque eu não quero perder o encontro. Né? Então, o que você faz com aquilo que te apresenta? Então, temos um encontro marcado no parque, começou a chover. Não vou ficar brava porque começou a chover, mas fica, né? A gente fica brava. Mas a gente conseguir chegar nesse ponto de falar, ah, ok, tá chovendo. Vamos cancelar? Vamos ficar em casa, cada um na sua coberta? Vamos para o parque mesmo assim? A gente faz uma escolha consciente. Então, nesse sentido, a gente trabalha com esse final de vida. Né? Quer dizer, o que está sendo apresentado? Uma briga? Ok, o que a gente conscientemente faz com essa briga? Né? E aí não é que no momento você vai ter esse grande insight e vai conseguir fazer, porque a gente não está acostumado a estar presente, então a gente está desenvolvendo isso. Então, sim, vai ter uma briga hoje, aí a gente vai passar uns dias sem se falar, aí depois a gente volta, fala outra vez. E não adianta a gente ficar agoniado com isso tudo. A gente fica, porque a gente ainda não sabe o que fazer com isso. Então, a gente está se trabalhando para conseguir chegar nessa sensação de vamos acolher, que é muito mais interessante, porque você está realmente dando conta de receber o que está sendo, o que está na sua frente, o que está sendo dado para você. Se é É, sol, se é chuva, o que for. e a pessoa que está passando pelo processo, ela também vai sentir, né, um alívio, porque se harmoniza, né, todo o entorno, para que ela Ah, possa também conscientemente fazer o processo dela com calma, que eu acho que isso é um ponto assim crucial. sim. Eu fico pensando, né,
claro que não é fácil também, para quem está vivendo e para quem está assistindo, vai, né, no caso. Mas eu fico imaginando quem está vivendo é um passo muito forte, né, da vida, Uhum, muito precioso também. Então, uhum, imagine você estar no meio de um tumulto, né, onde as coisas não estão colaborando, né? Acho que é essa palavra, colaborando, para que essa pessoa ela tenha esse momento para acertar tudo, né? Ali dentro uhum, dela também e fora dela com as pessoas. uhum, Então, eu acho, Ju, que o que poderia a gente pensar, como você falou de trazer consciência, é ajudar as pessoas a lembrarem disso, né? Nesse uhum, momento. uhum, Tanto se estamos passando por um processo onde nós sabemos que não tem solução, né? uhum, Tanto quanto espectador, um familiar, né? Uma pessoa próxima. claro, Então, eu fiquei imaginando isso, né? Como que isso é profundo também, né? sim. A E gente tem vários níveis, né, do que você tem que, como você falou, pôr em ordem.